Boa noite a todos. Boa noite, Anderson. Finalmente. Peço desculpas. Não tinha encerrado a live anterior, então eu não podia iniciar essa. Então foi só um probleminha técnico, mas agora a gente vai começar finalmente. Olá, olá. Vamos esperar a Silvia entrar. Ela está entrando agora. Oi, Silvia. Tudo bem? Sei. Agora, agora finalmente vamos começar a nossa live. Sim, foi um pouquinho, deu um pouquinho de caos aí, É, mas no trânsito tem trânsito virtual. Então, exato, exato, exato. É, então, conforme a gente estava informando vocês antes, peraí, só resolver uma coisa aqui. A gente vai ter que desativar os comentários para poder passar nossas slides. Então, eu agradeço a presença de todos vocês. Vamos liberar esses comentários para depois dessa nossa apresentação. Vamos deixar um tempo para vocês perguntarem qualquer coisa, interagirem com a gente. E, e o que a gente vai fazer agora, né? Primeiro, vou desativar. Olá a todos. Agradeço muito a presença de vocês e vamos lá. Vocês estão. Não tem como eu perguntar, né? Vou liberar tô vendo. rapidamente. Vou liberar aqui rapidamente. Vocês estão me enxergando bem aqui do meu lado, a apresentação? Perfeito. Vou desativar de novo. Então, Obrigado aí os alunos que estão vindo, hein, gente? obrigado aos alunos, obrigado a todos, amigos, né? Parentes, colegas. Então, vamos começar, né? É, Primeiro, a ideia dessa live foi justamente porque a gente estava conversando, eu e Silvia, e a gente estava observando um pouco desse cenário que a gente está vivendo, né? Que parece digno de um filme, né? Que a gente não esperava chegar nesse ponto, obviamente. E, e houveram várias questões, né? A gente está muito atrelado a esse meio digital, né? Não à toa, é a única forma que a gente está conseguindo se comunicar, né? Agora. Então, o propósito dessa live é justamente a gente gerar um debate sobre, o primeiro, o que, que é tecnotopia, e, além disso, né, traçar um pouco o histórico de tudo o que foi pensado, executado ou tentaram executar, e um pouco um paralelo com o que a gente está vivendo aqui. Se você gostaria de falar mais alguma coisinha sobre esse cenário? Não, eu falo pouco, pode. Tá, Ninguém cai nessa. Mas, não, tá bom. mas E vamos aí, lá, daqui a pouco eu falo. tá, sim, sim. Então, aí o que acontece? Primeiro, o que que seria tecnotopia, né? Um termo tão complexo. Ele foi cunhado pela primeira vez por essa autora aqui, do livro Urbanismo, Françoise Chouet. Recomendo a todos vocês esse livro, né? E essa autora também, que ela tem livros extraordinários em vários campos. E ela fala em tecnotopia e não tecnópolis, alegoria do patrimônio, muito bom também. Ela fala em tecnotopia e não tecnópolis, por quê? Primeiro, a gente tem a questão da tecnologia, né? Que a tecnologia é um componente importante na criação desse conceito. Então, são projetos que têm em comum a tecnologia como principal mote de, é, de criação e de interação e de concepção de sociedade. E aí, a partir desse contexto, né, da tecnologia como esse elemento principal, é que se cria esses cenários futuros que vão partindo para utopia ou distopia, dependendo do contexto, dependendo da interpretação, né, e dependendo também dessa realização. Existem vários problemas nesse cenário de tecnotopia, justamente porque quando a gente fala em tecnotopia, a gente meio que esquece o componente humano dessa história, né? A gente gera cenários futuros em que a gente usa o máximo do advento da tecnologia para propiciar o máximo do aproveitamento do espaço, para criar novos cenários completamente distintos da realidade, para gerar uma fuga desse contexto, né? Então, ao mesmo tempo que é um exercício interessante de imaginação, pensar nesses cenários futuros,
é um tanto problemático não considerar o contexto humano dessa história. E por que a gente está falando nisso? Porque a gente está falando em tecnotopia. A gente está falando em tecnotopia principalmente porque a gente enxerga, nesse momento atual, um contexto que é favorável para a gente debater cenários utópicos. Por quê? Porque no momento agora, a coletividade deixa de existir. A gente só tem os anteparos tecnológicos para poder fazer esse elemento de comunicação entre nós. Então, a gente está em um cenário tecnotópico de uma certa forma. Voltando aqui, eu peço desculpas que eu acabei não me apresentando, né? Vamos lá, eu sou Daniel, eu sou professor da Anhanguera, no curso de Arquitetura e Urbanismo, sou professor da Redentor também, em Arquitetura e Urbanismo, sou arquiteto urbanista, formado pela FAU-FRJ e também tenho mestrado pelo PROARC em Projeto e Patrimônio. Assim, pode falar, Silvia. Obrigada. Eu achei que você tinha se apresentado antes de eu entrar. Eu fiquei. Eu sou a Silvia, eu também sou docente na Anhanguera. O Daniel e eu, a gente trabalha junto na unidade de Niterói. Dou aula na Estácio em outras unidades, né, na Serra. E, como o Daniel, eu me formei na UFRJ, nós fizemos mestrado juntos. E a nossa trajetória é mais ou menos parecida, os caminhos que a gente passou, mas a gente abordou coisas muito diferentes na nossa graduação, né, e no mestrado em si. E vocês vão perceber aí, o pessoal, os alunos, né, já devem conhecer mais ou menos a gente, sabem qual é a abordagem que a gente usa dentro da arquitetura e do urbanismo, mas quem não conhece vai acabar percebendo aí também as peculiaridades dentro do que a gente percebe. Sim, obrigado, Silvia. Perfeito. Então, aí eu vou continuar com o que a gente estava falando. Eu já introduzi o que é o conceito de tecnotopia, né? Mas a gente vai abordar um pouco sobre esse conceito mais adiante, então podem ficar tranquilos se vocês perderam esses primeiros minutos. E aí eu venho propor agora para vocês um exercício lúdico, primeiro para encarar essa realidade do momento em que a gente está vivendo, e aí eu pego essa imagem do filme da Matrix para ilustrar isso super bem. Não sei se vocês acompanharam Matrix, já tem exatos 21 anos que o filme original foi relançado, então... O povo não tem idade, talvez. Então, assim, muitos de vocês provavelmente não pegaram esse filme, mas ele foi um marco justamente por tratar diversas questões e tratar esse viés tecnológico. Eu vou tratar de outros filmes e outras realidades, mas eu estou tratando desse filme especificamente por causa de uma cena em que o personagem principal, que é o Neo, né, o Keanu Reeves, ele encontra com o Morpheus, que é uma espécie de um oráculo, e esse oráculo ele oferece a ele duas opções. Uma pílula que contém a verdade, que é a pílula vermelha, que ele toma a pílula vermelha justamente para dar prosseguimento ao filme, já que ele vive em um cenário onírico de sonhos, e a pílula azul, que é para continuar sonhando. E aí eu estava pensando justamente sobre essas duas pílulas, né? Uma vermelha que vai nos dar realidade e a gente vai ter que encarar com todas as consequências disso, que muito provavelmente são situações muito ruins, e uma azul que vai nos dar fantasia, que vai nos dar sonho e imaginação, que vai nos dar novas possibilidades frente a um cenário catastrófico. Então, frente a esses dois modelos, eu tô querendo oferecer a vocês agora a nossa pílula azul, que está aqui apagadinha, porque eu estou na frente dela, mas você vai consumir essa pílula com a gente, que o nosso exercício agora vai ser justamente explorar esse campo da imaginação, explorar essas possibilidades futuras e pensar quais são as consequências dessas possibilidades frente a esse cenário, esse contexto global que a gente está vivendo. Bom, acho que agora a Silvia pode falar um pouco sobre o nosso cenário atual. Então, acho que não é muito novidade essa parte que a gente está passando por uma pandemia, né? E é também uma situação que a gente começa a perceber como que uma complexa, simples pandemia
causa uma série de discussões e uma série de desconfortos nas pessoas, né? E a gente começa a observar uma série de conversas e de tópicos surgindo em volta dessa discussão. Dentro do campo da arquitetura, não vai ser diferente, tá? Enquanto a gente pensa sempre na sociedade, enfrentando uma doença, né? Todo mundo dentro de casa, a gente tendo que repensar essa forma que a gente vive, a forma como a gente interage, a forma como a cidade recebe a gente começa a perceber que as discussões são infinitas, né? Eu até, nas bancas de trabalho final que eu tenho participado, eu acabo às vezes brigando com o pessoal e falando, mas por que você está colocando a pandemia nisso? E não é porque não é um tópico que a gente possa discutir, né? Não é porque não é algo que não traz questões para a gente, não traz particularidades novas para a sociedade, mas sim porque é algo que a gente ainda está tentando compreender. E essa compreensão, ela ainda não tem uma definição muito clara, tá? Daniel, se você puder passar o slide, por favor. E aí, dentro da arquitetura, né, que é o que a gente tenta... Rapidinho, gente, 2 minutos, tá alguém me ligando aqui. Mas dentro dessa situação, na nossa profissão, né, enquanto arquitetos e urbanistas, a gente precisa começar a entender exatamente isso. A cidade, a casa, como que esse espaço que a gente vê de uma forma, hoje em dia a gente está tendo que ver de outra forma. É trabalho dentro de casa, é uma rua rápida, é sair na rua. Hoje uma amiga me mandou mensagem e falou, eu saí na rua e parece um cenário pós-apocalíptico, né? Então, tudo isso que está acontecendo traz para nós perguntas de como a gente vai lidar com isso, né? Até onde a arquitetura consegue mudar isso? Até onde a gente consegue compreender, né, que o nosso papel enquanto arquitetos, enquanto urbanistas e às vezes enquanto cidadão que está vivendo ali, pode realmente ser um ponto chave para a gente enfrentar esse momento. Aí, Daniel, por favor, mais um. E a gente começa a perceber que muitos locais já estão tentando encarar esse mundo durante a pandemia, antes de fato a pandemia acabar. Né? Não é só o pós-pandemia que a gente começa a pensar, a gente começa a pensar o durante. E é restaurante que propõe alguma forma, parque propondo formas de você estar ali nesse ambiente aberto, que é uma questão muito importante para nós, não abandonar totalmente esse local aberto, né? Então, a gente começa realmente a se preocupar em como, durante a pandemia, a gente já está enfrentando, antes de se preocupar exatamente com o pós-pandemia, né? Então, se vocês entrarem em sites especializados, vocês já vão ver alguns exemplos, né, de projetos que estão lidando com isso, mas são projetos que a gente realmente começa a se perguntar, né? São exercícios projetuais? São decisões projetuais? São verdades que a gente vai começar a levar daqui em diante? Como a gente vai utilizar esses espaços, independente da escala do que está acontecendo? Pode passar, Daniel, por favor. E aí, uma série de manuais, né, uma série de pensamentos já vão começar a ensinar a gente, né? E aí o ensinar, tá, gente, entre aspas, porque cada área começa a tentar desenvolver da melhor maneira, como a gente vai não se perder, né, nessa quantidade enorme de informações que estão acontecendo, porque cada dia é uma informação diferente, né? Então, a gente já vai ter manual sobre como controlar o contato dentro de casa, como que você vai lidar dentro da sua casa para chegar, né? Aquele hall de entrada agora, ele é um local de higienização. Quem mora em casa tira a roupa do lado de fora de casa, né? Se preocupa ali do lado de fora. E quem mora em apartamento, como é que vai fazer isso? Como que essa habitação coletiva vai influenciar exatamente isso, né? Coletividade. Então, a gente tem uma série de questões que já estão sendo repensadas para o retorno da nossa atividade. Não vai ser normal, né? Mas a gente começa a tentar pensar nesse dia a dia e, de certa forma, vai ter que voltar. E aí, quando a gente fala dessa série de lives, de conversas, né? Eu acho live, assim, um termo, para mim, isso é mais uma aula aberta, um bate-papo, né? Uma palestra, uma coisa que a gente gosta tanto de fazer ao vivo, né? E que na internet a gente começa a perceber a falta
que a gente sente de estar dentro de uma sala de aula, de poder encontrar os amigos, de ver a família, né? Então, tem uma série de coisas que a gente, às vezes, precisa ser um pouquinho romântico, né? De pensar, a gente não dá valor a isso, né? Isso não acontece. Que agora a gente não só começa a pensar muito sobre isso, como a gente não quer lidar com o fato de que a gente perdeu um pouco do controle do nosso dia a dia, né? Então, eu acho que dentro da arquitetura e do urbanismo, principalmente, a gente tem uma mania de organizar as coisas, né? A gente quer sempre botar tudo em ordem, a gente quer sempre imaginar esse melhor cenário possível. E aí, como que a gente imagina o melhor cenário possível na pior situação possível, né? Eu acho que isso parte muito é, do nosso estilo de vida. E aí, quando a gente começa a falar em estilo de vida e técnicas, a gente volta para a tecnotopia, né? E Exato. aí o Daniel vai falar um pouquinho dessas tecnotopias. Tá, né? Conforme eu já tinha introduzido para vocês, tecnotopia é um termo cunhado por François Chouet em seu livro Urbanismo. E um importante aspecto que ela fala é, primeiro, que o que acontece? A gente tem que compreender qual é o cenário geopolítico daquela época. Então, você tem aí um cenário pós-industrialização, um cenário que você já tinha acontecido a industrialização, você tinha toda uma euforia por cima de todas as máquinas e toda a competência humana e a capacidade da gente de transformar os espaços, né? Então, existia um cenário eufórico, ao mesmo tempo um cenário triste. Por quê? Porque você tinha... Esse próprio cenário foi um cenário gerador de crises. Porque, num primeiro momento, né, você tinha essa questão da produtividade, produção massificada, grandes fábricas produzindo tudo e tem que fazer tudo cada vez em uma velocidade mais acelerada, e a sociedade não acompanhava isso a nível de qualidade de vida. Então, as cidades, as grandes cidades do mundo, as que mais cresceram durante esse período, notadamente Londres e Paris, foram cidades que se tornaram sufocadas dentro do próprio desenvolvimento. Então, você observa, e aí, frente a esse cenário, né, é que surgem alguns pensadores que tentam organizar, né, aquilo que a Silvia falou, né, que é o nosso papel de tentar organizar as coisas, pôr ordem no papel para ver se isso funciona na sociedade, mesmo que de uma forma ainda bastante ingênua e cheia de falhas, eles tentaram pensar, tá, eu estou vendo um cenário, Paris, no início do século XX, que é uma cidade extremamente congestionada, que você tem carroças, charretes, carros e pessoas no mesmo espaço, e está cada vez uma cidade mais desumana, mais inabitável. E aí, frente a esse contexto, né, desolador, né, que não seria tão desolador assim, que a gente acabou se acostumando com essa realidade. Mas que era muito diferente da Paris anterior, né, da Paris pré-industrialização, da Paris que não tinha tanta essa movimentação de gente, tanto esse cenário de precarização no estilo de vida, e era uma cidade que tinha espaços de lazer, que existia alguma Paris melhor do que essa Paris que estava acontecendo. E aí você tem Eugène Renard, que nessa virada do século propôs uma nova solução para Paris. Ele pensou justamente em separar os fluxos. O problema está nos fluxos. Esses fluxos não funcionam, vamos pensar em uma solução diferente. E aí ele pensou em uma solução que hoje parece banal, mas é justamente em separar o nível dos... Vou até mudar aqui para vocês verem. Separar os níveis de circulação. Então, as pessoas circulam no nível acima, carros, bicicletas no nível abaixo, caminhões e carroças, coisas maiores no nível abaixo, né? E talvez trens abaixo disso. Que aí, estruturas mais leves acima e estruturas mais pesadas abaixo. A ideia seria ter uma cidade que você pudesse organizar tudo através desses níveis. E à medida que ela fosse crescendo e precisando aumentar a necessidade, você empilharia mais uma via. Isso não é nenhuma novidade no urbanismo moderno. A gente vê isso muito presente. A gente aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, tem o caso da linha vermelha que chega a ter 3 níveis de via. E isso, obviamente, gera consequências terríveis para o entorno. Mas, naquele momento, naquela virada, foi visto como uma solução àquele cenário precário
né? E não se imaginava os níveis de problemas que poderiam acontecer a partir disso, né? Aí aqui tem mais uma outra imagem, né? Aqui você consegue ver que tem vários níveis empilhados, e assim você teria o trânsito fluindo, as coisas funcionando, a cidade funcionando, as pessoas só andariam em cima, não veriam a precarização das coisas nos níveis de baixo. E tudo funcionaria maravilhosamente bem. Essa é a teoria do Eugene Renard, né? Obviamente, ele não foi o único a pensar soluções. No caso de Londres, também houve ideias que iam nessa mesma lógica de raciocínio, né? Na separação dos fluxos, em pensar pessoas e veículos leves acima, estruturas pesadas abaixo. Isso aconteceu em 1963, com o relatório Buchanan. O que é o relatório Buchanan? O relatório Buchanan, ele se inspirou em várias coisas que aconteceram antes no Reino Unido. E aí a gente pode citar, por exemplo, a cidade de Jardim, que tinha uma estrutura circular. E aí ele via isso como uma possibilidade de otimização. Por quê? Ele fala muito da circularidade no seu texto. Por quê? Porque você tem uma concentração mínima de circulação e uma otimização do espaço a partir dessa circularidade. Então as cidades organizariam a partir dessa circularidade, as vias seriam empilhadas, né? E deveriam haver vários níveis de garagem abaixo, porque para poder dar vazão a esse sistema. E as pessoas ficaram em cima porque é mais agradável ficar em cima. É um discurso ainda bastante ingênuo, mas ainda assim muito presente e, de certa forma, até revolucionário para aquele momento, né? E que inspirou várias coisas aí mundo afora, né? Eu não posso citar, por exemplo, o urbanismo feito em Nova York, onde você tem essas vias expressas, Boston, Rio de Janeiro com a perimetral, finada perimetral. Enfim, o Minhocão de São Paulo, também quase finado, né? Saberemos em breve, próximos capítulos, né? Hoje a gente está em um outro patamar de discussão, mas isso era uma questão muito séria naquele momento. E aí parece ainda que eu estou arranhando na utopia, mas a gente vai mergulhar profundo agora. Né? Aqui falando da circularidade, né, que eu já falei, e aqui a gente chega no mais doidão de todos, aqui eu acho, um dos mais doidões. É o Yannis Xenakis. Quem que é esse cara? Ele é um grego, e ele teve a sua formação dele nos Estados Unidos, ele teve em vários lugares, ele atuou diretamente com Le Corbusier. Sim, o Le Corbusier, que pensou várias questões e também foi utopista em vários momentos, né? Pensou em derrubar metade de Paris, pensou em soluções até para o Rio de Janeiro com o edifício Estrada, que seria interessante. Mas ele ajudou na cidade de Chandigarh, na Índia, que serve como uma cidade que também surge de uma utopia, né? Mas seria a capital de 2 estados indianos, o equivalente a isso. Mas eu não estou aqui para falar de Chandigarh, eu estou aqui para falar do projeto mais ambicioso e mais audacioso que Yannis Xenakis poderia pensar. Ele pensou justamente na cidade cósmica. O que seria essa cidade cósmica? Ele é um invenerável, não é o que eu posso dizer, um crítico invenerável do mundo policêntrico. Ele acha que isso é problemático. Ele acha que as cidades têm que se concentrar e se aglutinar numa única coisa só. E que assim as coisas seriam mais funcionalistas e funcionariam melhor. E aí você teria tudo nesse espaço. Só que aí ele também pensa nessa questão mais ou menos ambiental, vamos dizer assim, porque ele não quer, ele quer tirar essa cidade do solo. Ele quer criar uma cidade aérea. E aí, como é que funcionaria essa ideia maluquíssima dele? Você teria um núcleo central, que seria o estruturador desse elemento. Daqui a pouco a gente vai ver mais adiante na cidade do ar, do metabolismo japonês, que é muito parecida com isso aí. E esse núcleo central, ele se estruturaria até uma altura de 5 quilômetros. E a ideia seria abrigar 5 milhões de pessoas, ou toda a população de Paris na época, em 1974, para poder viver nessa única cidade suspensa no ar, né? Toda estruturada nessas estruturas metálicas que se aglutinariam e cresceriam de forma orgânica. A ideia dele é otimizar tudo, concentrar todos os sistemas, ser extremamente funcional. Você vai ver que muito da ideia dele até foi aplicado em até certa medida no metabolismo japonês,
como a gente vai ver mais adiante, né? Esse propósito, obviamente, teria essa limitação de 5 quilômetros por questões práticas. Porque acima de 5 quilômetros a gente não consegue respirar, já que o ar... Muito prático. E esse cara é muito surreal. Aqui tem umas outras imagens. Esse cara, ele é um matemático, sabe? Então, ele pegava e calculava tudo. Não, com uma estrutura deste tamanho, eu consigo estruturar esse tanto de espaço, e esse espaço vai ser produtivo, e você consegue uma cidade, enfim. E aí, esse cenário utópico, né, que a gente está trabalhando. E esses são os três apresentados no livro da Françoise Chouet. Eu trouxe mais um aqui. Deixa eu ver. Não está aqui. Tá, eu vou citar. Tem um outro interessantíssimo que se chama Autômata. Como é que era o nome? Autômata. Tem um outro, eu acho que eu não estou lembrando agora, mas talvez eu cite mais adiante, que é um projeto de 1974 de uma cidade no mar, que ela seria uma reprodução do sistema de corais que tem embaixo da água, só que em cima, e que ele funcionaria com a energia que já existe no mar. Então, você aproveitaria a energia do mar e a energia solar. Então, ele seria um sistema autossuficiente. Foi uma das ideias que surgiram também na década de 70. Mas a gente vai ver que muita gente pensou isso. E eu vou passar para a Silvia agora. Oh, não sou eu ainda. Ainda tem mais 2 slides seus aí. Não, mas esses daqui já são Ai, então vou pular aqui. Porque era para você falar. Não, eu já falo do metabolismo japonês? Já. Então, vou falar do metabolismo. Então, gente, vou falar do metabolismo japonês. Depois de apresentar essas questões relativas, obviamente, a essas ideias, vamos tentar entrar num momento prático. O que aconteceu de fato, né? Tem muita teoria e pouca prática. E aí, um exemplo, talvez o mais notável disso, é o que a gente chama de metabolismo japonês. Ele aconteceu num Japão pós-guerra, em que você tinha esse cenário da tecnologia, né? O Japão sempre foi muito ligado à questão tecnológica. E aí, a ideia deles era justamente pensar em novas soluções urbanas da expansão populacional. Vamos lembrar, anos 60, anos 70, baby boom, né? A população mundial estava explodindo. E, justamente frente a esse contexto, eles pensavam nesses cenários meio futurísticos, muito parecidos com o que a gente viu ali do Yanis Xenakis. Então, um exemplo que foi construído é justamente essa aqui que eu estou mostrando para vocês, a Nakajin Capsule Tower, situada hoje no Japão, mesmo em Tóquio. Vocês podem visitar, dá até para ficar no Airbnb. Essa casa... o que é interessante? São módulos de casa mínima. São o equivalente a um quarto, né? Tem 9 metros quadrados, mas com toda a funcionalidade possível. É quase como se fosse uma cápsula de sobrevivência mínima. E se você pensar, ela é uma estrutura ainda mais surreal, porque essas cápsulas podem ser retiradas. Elas são 4 parafusos que prendem ela na estrutura central do edifício. Então você pode pegar essa cápsula e remontar em outro lugar. A ideia era essa. Trabalhava entre o cenário nomádico futurista e um cenário de você imaginar uma realidade descolada do solo, uma realidade diferente, né? Assim como teve esse projeto que foi executado, teve vários outros que não foram executados. E aí a gente tem o caso aqui da cidade no ar, né, do Isozaki, que aí a gente lembra claramente o projeto do nosso amigo, o Xenakis. Por quê? Que são essas estruturas que estão fixadas em eixos centrais e esses eixos vão se aglutinando uns aos outros, formando uma estrutura aérea. E aí que tudo funcionaria nesse espaço. E as circulações seriam ou verticais, ou horizontais, ou mesmo diagonais, né? E aí tudo se organizaria a partir dessas circulações e tudo seria otimizado, né? Essa é a ideia geral. A gente tem outras estruturas pensadas. O mesmo que pensou no ar, pensou no mar também. Então, eles pensaram uma estrutura numa cidade havaiana, que seria a Marina City, e ela é justamente a mesma lógica, né? Uma estrutura que fosse toda autossustentável, seria uma cidade a partir desses edifícios circulares, e todas as funções aconteceriam nesse lugar.
né? Aqui também eu trouxe um exemplo do núcleo comum de sistema, do Isozaki, em que isso já seria uma solução pensada para uma cidade já constituída. Então você constrói em cima da cidade, né? É meio desrespeitoso com os outros arquitetos, mas foi o pensamento que ele teve para resolver a questão espacial, que cada vez mais escassa nas grandes cidades, né? E aí eu parto para Silvia. E aí, eu tô olhando pra lá, gente, porque a tela do computador tá atrás, tá? Pra eu acompanhar, porque alguém tem que prestar atenção na hora nessa dupla aqui. E aí, toda essa situação das tecnotopias, né, são exatamente essa ideia que a gente vai ter dessa tecnologia agindo junto com o nosso modo de vida e trazendo alguma coisa pra gente que teoricamente é um benefício, tá? Teoricamente, a gente não planeja uma cidade pensando, ah, meu Deus, a cidade vai ser terrível, a gente vai não conseguir respirar lá e tal. E aí a gente chega nesse exemplozinho aí, tá? Que foi a Biosfera 2. Foi construída no Arizona, no começo dos anos 90. E aí tem toda uma historinha por trás, né? Que o cara que pediu para construir, planejou isso, era um cara que tinha grana, né? O pai era petroleiro no Texas, enfim. Uma série de questões. E aí ele faz essa Biosfera 2. E 2 por quê? Porque ele considera que a Terra é uma biosfera, tá? E aí ele quer reproduzir esse sistema numa escala menor e para esse sistema ser autossuficiente. Então, ele faz essa estrutura de 200 mil metros quadrados, que vai custar 350 milhões de dólares, e vai colocar 8 pessoas lá dentro que vão ser vigiadas e monitoradas 24 horas por dia. A gente sabe como as pessoas gostam disso, né? Estamos aí acompanhando até hoje essa situação, mas essas 8 pessoas que foram lacradas lá dentro, e aí eu digo lacrada porque hermeticamente foi fechado, elas eram pessoas que teoricamente tinham uma função que conseguiriam executar lá dentro. Só que o que, que acontece? Essa ideia que a gente vai ter um local ideal e perfeito, vai construir no sentido de controlando a natureza, nem sempre vai dar muito certo. Tá? Aí, no caso, eles fazem, né, dentro dessa unidade, floresta tropical, mini oceano, né? Tem aí as marcaçõezinhas, área agrícola, deserto, savana, alojamento, mas começam a ter problemas práticos. O corpo das pessoas que entraram ali começaram a ter uma modificação no metabolismo, e mesmo que eles se alimentassem, eles começaram a perder massa, eles começaram a passar dificuldades. Quando teve um acidente lá dentro, tiveram que tirar uma pessoa lá dentro para ir ao hospital, porque apesar deles terem um médico lá, ela perdeu um pedaço do dedo. Acontece, né, gente? E aí, o desequilíbrio ecológico também começou a acontecer, tá? Quem colocou peixes ali naquele mini oceano não calculou quantos peixes conseguiriam ficar ali. As paredes tinham um material que, quando foi hermeticamente fechado, soltaram uma substância no ar, o ar começou a ficar rarefeito. Então, assim, a gente ainda, claro que a gente está falando dos 90, tá, gente? A gente ainda tinha, né, uma dificuldade muito grande, e temos ainda, talvez até hoje, de pegar todas as variáveis, né? Então, a tecnologia, ela ainda cria essa dificuldade, tá? Eles finalizaram a primeira versão e aí depois fizeram uma segunda versão. Na primeira versão eles começaram a botar oxigênio lá, tá, gente? Só a nível de curiosidade. E aí na segunda versão resolveram esse problema do oxigênio envelopando as paredes que tinham lá a substância que liberava. E aí 2 pessoas da primeira versão foram lá e meio que quebraram com martelo, com marretas, coisas, meio que depredaram o prédio durante a segunda exibição. E, enfim, no fim das contas, o negócio virou uma bandalheira danada e não foi exatamente o modelo esperado. Porém, nenhum modelo pode ser jogado totalmente fora, né? Hoje em dia, funciona um observatório de evolução da paisagem, né, da Faculdade do Arizona. Então, o que a gente consegue aprender a partir daí é que essa técnica de condicionamento climático, que foi tão valorizada, né, nesse conceito que a Shue cria de tecnotopia, teve sim exemplos tentando ser construídos, só que o limite ultrapassou um pouquinho aí o estudo de caso para a realidade, mas não deixa de ser um exemplo para a gente, né, sobre esse controle que a gente sempre quer exercer nas coisas. E o próximo, acharam que eu não ia falar da Rússia hoje, né? Se enganaram. Então, o próximo seria a gente pensar exatamente em vanguardas que tiveram
principalmente no começo do século XX, assim, que começaram a pensar também nessa construção que tinha ainda um apego muito forte a essas novas tecnologias, essas novas possibilidades que estavam acontecendo, mas que estavam ligadas a movimentos sociais, a modificações, a ideologias realmente. E aí, a partir disso, na Rússia, a gente vai ter uma série de vanguardas, tá? E a que a gente pode mencionar aqui, né, principalmente o construtivismo russo, onde após a Revolução, principalmente entre 1917 e 1932, uma série de obras vão tentar capturar esse novo espírito da sociedade soviética, tá? Então, eles passam por uma série de experimentações que realmente desafiam aquele modelo tradicional que a gente tinha no Ocidente, lá na Europa, e enfim, né, gente? Vamos entrar em geografias aí para lá para cá, mas todo mundo acho que mais ou menos sabe onde eu estou localizando ali. Eles tentam identificar qual seria essa linguagem dessa nova sociedade, né? Desse homem soviético. Esse monumento que a gente está vendo aí é um monumento à Terceira Internacional do Tatlin. Então, ele viraria, né, esse monumento para ser maior que a Torre Eiffel, para ser um grande marco, né? E que representaria essa nova sociedade que eles estavam buscando. Uma coisa interessante sobre esse monumento, né, é que quando ele era construído, ele tinha uma série de coisas ali dentro e um hemisfério interno aconteceria ali e essa rotação ia corresponder à frequência de reuniões que os comitês coordenadores da Internacional teriam. Então, assim, ele não era uma coisa gratuita só para atrair as pessoas, né? Ele tinha ali uma representatividade muito grande sobre tudo que estava acontecendo naquele momento, naquele local, tá? E o próximo, a gente já vai começar a ver que vão existir grupos dedicados a realmente repensar essa linguagem da arquitetura, essa cara da cidade, né? Como que essa cidade vai representar essa nova sociedade voltada para os trabalhadores, né? Essa sociedade que está tentando sair de uma característica quase que feudal, né? Como que o camponês russo vai ver isso e vai lidar com isso, né? Mas a gente está aí tentando acompanhar os avanços tecnológicos, então vão surgir uma série de propostas de edificações que buscam ser exatamente esses condensadores sociais, tá? Esses locais onde o proletário vai olhar e vai falar, olha, isso tem a minha cara, tá? Esse é um projeto que seria construído para serem torres comerciais, tá? Próximo, por favor. E uma coisa que eu acho fantástica quando a gente fala em condensadores sociais, a gente está falando de locais para o povo ir. Então, isso é um clube dos trabalhadores, que ele é projetado, tá, com essa cara meio intermediária entre o que seria esse sonho, né, dessa nova sociedade, mas ainda assim ele tem elementos que são familiares, de certa forma, tá? E a ideia desses condensadores desses clubes dos trabalhadores era as pessoas irem para lá, conviverem lá e o grande elemento do programa eram as bibliotecas. Por quê? Existia uma necessidade, existia uma campanha para alfabetizar a população, para conscientizar essa população do que estava acontecendo. Então, essa busca por uma identidade na arquitetura, que está muito atrelada à técnica, que está muito atrelada à cidade, ela não vai abandonar essa identidade do povo que está acontecendo ali. Tá? Então, a gente tem aí um novo ciclo tentando acontecer, que tem um pezinho na realidade, porque eles conseguiram uma revolução, mas essa revolução ela é constante, né? Você não faz a revolução e ponto. A revolução ela vai precisando se renovar, né? E aí, próximo, por favor. Antes de eu falar desse, que eu não coloquei o exemplo, tem um outro complexo de serviços integrados que também entra nessa questão dos programas soviéticos, né, que são interessantes para a gente pensar, que eram as casas comunais. Na casa comunal, a gente tinha uma série também de funções, tá? Onde essa sociedade iria, e aí a gente tem alguns exemplares arquitetônicos, e é interessante a gente perceber como que os arquitetos que fazem as casas comunais, eles não rompem tanto com a arquitetura, digamos, menos ousada, tá? Eles tentam ainda manter essa pequena associação para talvez não chocar tanto, né? Para não
afastar tanto esse trabalhador que não tem contato com essas vanguardas artísticas que estão acontecendo. E aí a gente vai começar a ver uma série de projetos como esse que vocês estão vendo, que vão visar complementar essa cidade, essa nova cidade, esse novo urbanismo socialista, tá? Perdão meu russo, tá? Mas o Chernikov, ele vai fazer uma série de edificações que realmente têm essa cara, essa linguagem, de associar essa tecnologia, de tentar mostrar que aquilo ali era o modelo para o futuro, aquela sociedade, ela não era uma sociedade que queria ficar estagnada, né? E a revolução constante, ela também pode estar associada a essa tecnologia que a gente vai começar a ter. É claro que, assim, muitas coisas que foram projetadas e planejadas não foram construídas, porque a tecnologia ainda, naquela época, a gente está falando começo do século XX, não estava lá, tá? Então, tem histórias de edifícios que iam ser construídos, e aí tinha uma estátua do Lenin em algum posicionamento, aí o Stalin queria que a estátua ficasse em cima da cúpula, e a cúpula não aguentava, eles não conseguiram fazer os cálculos para a cúpula ficar lá. Então, assim, apesar da gente já ter uma visão muito avançada em design, a gente ainda não tem a técnica, no começo do século XX, conseguindo atender a tudo isso que a gente está fazendo, tá? Mas essa ideia, né, da técnica sempre andando junto, esse deslumbre que as pessoas ainda estavam tendo com a Revolução Industrial, tá, gente? Aí tá ali bem na portinha, né? Se a gente pensar que até hoje em dia o pessoal ainda está deslumbrado, né, com a Revolução Industrial, era uma coisa super válida. E aí no próximo slide é uma fala do Chernikov que ele vai falar que a fantasia arquitetônica estimula a atividade do arquiteto, desperta o pensamento criativo não apenas para o artista, mas também educa e desperta todos aqueles que entram em contato com ele, produz novas direções, novas missões e abre novos horizontes. E por que eu coloquei exatamente essa citação ali? Porque quando a gente não está satisfeito com a sociedade que a gente vive, quando a gente está vendo uma série de coisas acontecendo que estão realmente atrapalhando, né, esse ideal de vida que a gente quer ter, o que a gente faz? Tá? É claro que, no caso dele, ele estava ali numa revolução que estava acontecendo, então a chama da esperança estava acesa. A gente está aqui numa situação onde a gente parece que jogaram um balde de água gelada em cima da nossa fogueira, né? E a gente está aí passando um frio eterno sozinho dentro de casa, tá? Perdão pela bad vibe. Mas tem essa ideia, tá? De que essa fantasia que a gente vai ter dentro da arquitetura, essa possibilidade de criar essa coisa que a gente enche o saco dos alunos e fala, faz croquis, dá uma viajada, justifica o que você pode fazer, exatamente para a gente pensar nessa cidade, nessa arquitetura, né? Talvez nessa vida que a gente quer, e pensar o que é compatível com essa ideia, né? Eu vou partir, não sei, aí pegando também os conceitos da Schwer, para uma antrópolis, né? Eu vou colocar o homem como sendo esse grande sujeito da minha cidade, eu vou continuar com a tecnologia, e aí não importa, né, o que você quer, esse novo modelo que a gente busca, e não vamos mentir que a gente não busca porque a gente busca, tá? Esse novo modelo, ele pode vir de diversas formas. E aí eu gosto de pensar muito nas utopias, tá? Pode passar, Daniel, o slide. Que a gente vai começar, vocês vão começar a perceber, tá? No caso, o Daniel, a gente deu uma percebida que a gente discorda muito sobre utopia e distopia, tá? Eu sou time utopia, tá? Porque eu realmente acredito que a gente tem uma constante frustração com a cidade que a gente vive, com as pessoas com que a gente convive. E aí eu tô falando, gente, de frustrações coletivas, tá? Não de desejos individuais nossos. Eu tô falando, por exemplo, de realidades díspares que a gente vive na mesma cidade, tá? Então, quando a gente começa a pensar nessa frustração quase permanente que a gente vive, quais são as visões para tranquilizar a gente sobre o futuro, né? O que é esse futuro? E as utopias, elas entram aí. As utopias, elas são esse não lugar, né? Elas são esse local que a gente sonha, tá? Daqui a pouco eu falo sobre o nome de fato, mas essas utopias, né, esses locais que a gente começa a imaginar, eles vão vir de uma metáfora, às vezes de uma experiência histórica,
ou elas podem ser uma construção abstrata sobre uma civilização ideal, tá? E aí, pode passar, Daniel, o slide. A gente vai. Alguns autores vão falar de pré-utopia, tá? A pré-utopia, por quê? Utopia vai vir a partir do nome de um livro do Thomas More, onde ele vai falar sobre essa ilha de utopia, tá? E aí, isso vira um termo para a gente se referir a essas sociedades ideais que a gente tenta imaginar, essas civilizações, tá? Então a gente está falando de civilização, a gente está falando aí de um local ideal. Mas antes do Thomas More, a gente teve outros autores que falaram sobre isso. A maior parte das pessoas vai considerar a República do Platão como um dos primeiros exemplares que a gente vai ter sobre essa descrição da sociedade ideal, né? A sociedade que realmente está buscando uma ordem, né? Essa origem aí, né? Do que a gente vai tentar buscar numa sociedade democrática. Na China vão acontecer poemas, tá? Que já vão descrever uma sociedade, esse sonho, né, digamos assim, dessa sociedade. Então a gente vê que isso acontece em várias frentes, em vários locais. É claro que eu ia trazer um dos primeiros escritos que a gente tem sobre que mulheres escreveram sobre essa sociedade, né, que é a Cidade das Damas, da Christine de Pizan, onde ela vai relatar uma cidade, uma sociedade, né, uma cidade onde só existiam mulheres, né, assim, que são ladies, né, que ela chama, e aí ela subverte o lady para não ser só aquela mulher de classe, para ser mulher digna, tá? Então, assim, é claro que a gente está aí falando 1404, né, ali mais ou menos na Itália, mas a gente está falando de um escrito feito por uma mulher que vai, apesar de ter muitos problemas, tá, gente, dentro dessa escrita dela, de racismo, enfim. Mas a gente não pode ler as coisas sem pensar que é uma pessoa de 1404 que está escrevendo, tá? Não justificar o que ela está falando, mas, tipo, ser crítico e falar isso aqui não, tá? Mas ela vai começar a discutir, por exemplo, como que essa sociedade era inóspita também para as mulheres, né? Então, ela, a partir dessa sociedade inóspita que ela identifica, ela vai imaginar uma utopia onde as mulheres não sofrem abuso físico, não sofrem abuso sexual, tá? Onde as mulheres têm autonomia para decidir as coisas, onde você ficar viúva não acaba com a sua vida, tá? Então, ela começa a discutir isso. O Leonardo da Vinci, em 1486, e aí vamos prestar atenção na data, o que está acontecendo mais ou menos ali próximo a essa época, né? O que a gente tem de histórico aí? A gente tem uma série de doenças acontecendo por insalubridade, tá? E aí o Da Vinci ele vai pensar numa cidade ideal, que é uma cidade onde a água tem aí um destaque muito importante, onde a gente consegue ter uma cidade mais limpa, né? Uma cidade mais higiênica. E aí, para não ficar entrando em detalhes, tá, gente? Se vocês procurarem cidades do Da Vinci, vocês acham isso. A gente chega na Utopia, né, do Thomas More, onde, pode passar, Daniel, por favor, ele vai falar sobre essa ilha, né? O livro, na verdade, é uma narração de um viajante que encontra essa ilha e nessa ilha a civilização se tornou eficiente porque ela tem uma organização política, social, cultural, militar, religiosa que é justa, tá? E ela busca essa sociedade igualitária. Então, a gente percebe uma metáfora em relação à Inglaterra, tá? Que a gente vai continuar vendo por muitos séculos depois. Pode passar também, não vou entrar em detalhes sobre a utopia, porque aí a gente vai falar de século XIX, tá? Que a gente ainda tem essa referência, século XIX. Século XIX foi ontem, porém tem gente que ainda acha que o século XIX é hoje, tá? E aí a gente vai começar a falar de exemplares como, por exemplo, Notícias de Lugar Nenhum, né? Foi editado recentemente, foi em 2019, pela Expressão Popular. É outro romance utópico do William Morris, onde ele também vai ser muito inspirado por utopia, e ele vai falar dessa sociedade onde você não tem propriedade privada, não tem divisão entre classes, e é como se ele acordasse numa sociedade pós-revolução. Então, tem aí esse desejo no fim do século XIX de entender que a gente já está num sistema
que é um sistema que nos mata, é um sistema que não respeita o local que a gente está vivendo, né? Imagina se ele visse como a gente está hoje em dia, né? Então, tem aí uma série de questões que eles imaginam, né, que o Thomas More e o William Morris têm em comum, porque eles vão imaginar ali tendo essa Inglaterra como referência, né? Claro que são Inglaterras muito diferentes um do outro, né? Mas existe essa referência. E no século XIX, próximo slide, por favor. No século XIX, a gente também vai começar a ver uma série de autorias femininas acontecendo. E aí, né, não estou mudando o foco da live, mas é só para a gente começar a perceber que cada uma dessas utopias, elas vão sempre buscar resolver um problema que está sendo identificado pelos autores, e no caso pelas autoras. E por que que eu peguei esse gancho? Porque o próximo slide, por favor, ele vai falar principalmente de uma obra, né, da Charlotte Perkins Gilman. A Gilman, ela escreve uma série de textos utópicos sobre sociedades onde existiam esse equilíbrio e essa justiça social, tá? Eu acho que o equilíbrio é uma palavra um pouco mais acertada para o que ela escreve. Próximo, por favor. E a obra dela, que a gente tem uma referência muito interessante, é Herland, né? A Terra das Mulheres. Só que a gente começa a perceber que existe uma certa negação da tecnologia, né? A gente vai um pouquinho contra essa ideia da tecnotopia, como se a gente não conseguisse se apropriar tecnologicamente das coisas para superar essa sociedade que a gente está vivendo e que está sendo uma fonte de transtornos tão grande. O interessante de Herland, aí, sem contar a história toda, é exatamente porque uma terra, o livro é narrado por três jovens homens que acham essa terra na Amazônia, onde não existem homens. Tá? Então, é uma terra só de mulheres, onde as mulheres vivem há séculos e desenvolveram uma forma de sobreviver sem os homens. E aí, eles começam a perceber quando eles começam a narrar a cidade, né? E para mim, tá, gente, o interessante é quando ele tá narrando a cidade, as casas, tá? Eles começam a narrar coisas que ainda pra gente são estereótipos muito femininos, tá? Limpeza, organização, mas eles começam a perceber outras características que a gente não enxerga como feminino. Por exemplo, não existe competição, tá? Não existe uma briga visual entre as arquiteturas, a individualidade de cada mulher é muito respeitada. Existe uma coisa que eles são totalmente contrários, que é cada uma tem a sua própria suíte. Elas não precisam ter sua própria casa. Não acabou não, pera aí, rapidinho, já tô falando. Já tá acabando. E aí, tem mais alguém depois da gente, da live? A gente tem 10 minutos de Não, lambuja. vai. Tá. E aí, a gente... Falei, a gente fala muito. E aí, a gente vai começar a perceber que elas não têm uma necessidade, né, de uma cidade onde cada uma viva em uma casa, mas cada uma tem que ter o seu cômodo, tá? Vamos colocar assim. Então, a gente começa a perceber que essas sociedades utópicas que são pensadas por uma pessoa, tá? São sociedades que nem sempre estão visando a busca tecnológica. E aí, pode passar para o próximo slide, que é exatamente Auroville, é uma sociedade utópica real, funciona mais ou menos como uma ecovila na Índia, e as pessoas lá, elas simplesmente... Claro que tem todo um rolê religioso por trás, tá, gente? Tem várias Mas coisas. a ideia... Hã? Tem várias coisas, Auroville. Várias coisas religiosas por trás, tá? Mas a gente tá aí falando só em construções... arquiteturas e urbanos, tá? Onde eles buscam essa sociedade, tá? Então, eu acho que a utopia, ela começa a funcionar dessa forma, tá? Onde a pessoa começa a imaginar essa sociedade que se livra um pouquinho dos problemas e como que a gente vai materializar isso. E o materializar isso, se não tiver um discurso por trás coletivo, né, se não tiver uma organização, ela vira uma sociedade um pouco problemática, né, que são esses pequenos problemas que a gente consegue enxergar em Auroville, onde existe muito aquela imagem, né, de alguém
escreveu esse caminho e a gente vai seguir esse caminho e celebrar esse caminho, tá? Que é muito diferente do que, por exemplo, o construtivismo russo propunha, né, de aceitar que a gente precisa da revolução constante, né? A gente precisa, por exemplo, de uma biblioteca para a gente aprender a ler e a gente começar a ter esse pensamento crítico. Então, eu acho que o caminho da utopia, na verdade, é você pensar essa inquietação que você tem com a realidade atual, né, e transformar isso em algo. E vai lá, Daniel, parei. Ai, amém. O tempo está muito curto, eu vou ter que ser super breve, mas eu ia falar justamente das distopias. Nós, como arquitetos, nós não projetamos distopias no sentido de querer executar elas, justamente pelo fato que as distopias são a consequência direta das utopias que geram problemas. A tecnologia gera problemas. Às vezes o controle excessivo, às vezes o autoritarismo, o totalitarismo vai gerar um problema, às vezes o mundano excessivo vai gerar o problema. Não à toa eu trouxe 2 livros para falar aqui rapidamente com vocês. Um livro Daniel, calma. Não tem live depois da nossa, não. Eu sei, mas isso aqui é derrubado com 1 hora. Tem que ter hora de pergunta, Silvia. Então, A gente abriu outra. é sério, é derrubado. E aqui a gente tem aqui eu trouxe 1984 e eu trouxe Admirável Mundo Novo justamente para falar sobre esses 2 cenários. Enquanto em 1984 você tem um cenário de opressão, né, um cenário em que você tem o grande irmão vigiando a tudo e a todos, que tem o Ministério da Verdade, que é responsável por editar todo o conteúdo para você nunca saber a verdade, você só ter a verdade editada. E aí você é mantido numa ilusão, né? Num cenário que você não sabe o que está acontecendo, você não sabe tanto, e que você acha que você está no momento bom. Mas, na verdade, não. Você está sendo só manipulado e controlado o tempo inteiro. E se você questionar isso, todo mundo é treinado para vigiar uns aos outros. Então, você vai ter um destino terrível. E no caso de Admirável Mundo Novo, é o contrário. Você tem, na verdade, as pessoas supostamente vivendo no mundo perfeito. E aí esse mundo perfeito, com muitas liberdades, com muitas atratividades, coisas interessantes acontecendo o tempo inteiro, lives interessantes rolando no momento, né? Coisas assim, entretenimento e tal, você esquece de questionar a realidade. E justamente por isso é uma outra forma de escravidão. Você está sendo, em 1984, você é escravo de um sistema extremamente opressor, enquanto, no caso de Admirável Mundo Novo, você é escravo em um conceito completamente oposto. Você nem percebe que você está sendo escravizado, mas você não pode nem sequer questionar aquele modelo. Você não tem nem espaço para isso. Né? E é muito parecido até, se a gente parar para pensar, tanto o 1974 quanto o Admirável Mundo Novo se relacionam diretamente com o momento atual, se relacionam diretamente com a questão das mídias sociais e com essa questão de vigilância o tempo inteiro que está acontecendo no mundo. Não à toa, né? Como eu falei, distopia é justamente a utopia que deu errado, né? E isso, o que é utopia? Utopia é algo que a gente não vai alcançar. Por quê? Porque tem condicionantes que são inumanas. Tem um dado momento que você... olha aí a Silvia ficando brava. Tem um dado momento que você vai perder o controle das coisas e simplesmente as coisas não vão funcionar. A Biosfera 2 já acabou, a Auroville também está dando problemas. Eu só tenho 2 minutos, meu Deus. Eu trouxe aqui 3 filmes, apareceu essa mensagem. Matrix, eu trouxe... Abre de novo! Não, mas deixa eu falar isso. Enfim, eu trouxe Matrix, eu trouxe o filme Blade Runner e Mad Max, que são 3 realidades paralelas do mundo distópico. No Matrix, conforme eu falei, as pessoas são mantidas sonhando e, na verdade, elas alimentam a energia do mundo. No caso de Mad Max, o mundo entrou em guerra e aí é um cenário apocalíptico e a gente vive em busca de gasolina e água. E aí quem tem controle dessa situação manda em todo mundo, ou não, né? Manda naquele seu pequeno clã, mas enfim. E no caso de Blade Runner, a gente tem também esse cenário futurístico aí de um mundo arrasado e de um cenário em que existem... nem vou entrar tanto em detalhes, senão não vai dar tempo. Eu queria só mostrar o último, que é uma referência nossa, mais recente, que é o caso do Black Mirror. Não sei se vocês conhecem, obviamente conhecem. Esse episódio, as pessoas mantêm a energia do mundo através de bicicletas ergonômicas para poucas pessoas atuarem no mundo do entretenimento. Então, você tem 2 meios: entretenimento ou essa escravidão
de você estar gerando energia para o mundo. Então, assim, esse cenário utópico de controle, esse excesso de controle vai gerar um problema. E, assim, uma pessoa não pode resolver uma questão coletiva. Então, eu acho que o futuro ideal do mundo não é um futuro idealizado por uma única pessoa, é um futuro construído coletivamente. Tá, eu vou liberar aqui as perguntas. A gente só tem 20 segundos, desculpa, gente. A gente abre de novo. Vai cair e você vai abrir de novo. Eu vou abrir de Porque eu novo. tenho considerações finais a fazer. Tá, a gente tem as considerações finais, Ninguém tem pergunta, não, gente, é muito claro. Então, 3 segundos. vai cair, abre. Eu estou voltando aqui para fazer uma despedida